eu queria, como um bom presbiteriano, uma pregação de 3 pontos com vocês. Então, para a gente entender bem os 3 pontos, eu queria só 3 palavras que você deixasse aí na sua cabeça, cada palavra é um ponto. Então, a primeira é justificados. Daí eu queria que você repetisse comigo. Então, vamos lá, justificados, hein? 3, 2, 1, justificados. Perfeito. A segunda é santificados. Vamos repetir? 3, 2, 1, santificados. E a terceira é glorificados. Vamos lá? 3, 2, 1, glorificados. Isso, então justificados, santificados e glorificados. Amém? Então, vamos lá, a gente falou das crianças, as crianças estão aprendendo o breve catecismo. Então, o breve catecismo, como o pastor Felipe falou, é um dos nossos símbolos de fé. A gente tem 3 símbolos de fé, que é o catecismo breve, o catecismo que é para as crianças, foi escrito para as crianças, o catecismo maior, que as respostas são maiores, tem quase parágrafos ali em algumas respostas, e a confissão de fé. Vamos lá. Eu queria começar a pregação com vocês, é uma pregação que eu preparei aqui para vocês, falando sobre igreja. O que é igreja? O que pensamos sobre igreja? E aí, isso que é o bom de estar numa... Opa. Isso que é o bom de... É que eu estou muito perto? Então, pode... Então, o que pensamos sobre igreja? Isso que é o bom de estar numa igreja confessional. E numa igreja confessional, você tem a confissão para falar o que é igreja. Então, eu vou abrir aqui, aproveitar, até fazer uma propaganda aqui, que dentro da Presbiteriana a gente tem uma Bíblia de Estudos, que é a nossa padrão, que é a Bíblia de Genebra. E daí nela, no final, tem a nossa confissão. Eu vou abrir aqui. Daí, dentro da nossa confissão, tem um capítulo só para explicar o que é a igreja. Mas, daí eu vou explicar para vocês só no capítulo 25, o ponto 4, que ele está falando que a igreja, os eleitos do Senhor, até ali no discorrer da confissão, você tem ali explicando o que é a igreja, e aí, no ponto 4, ele vai falar, essa igreja... Daí que ele está falando da igreja universal, e aí ele vai usar um termo que para nós sou estranho, que é a igreja católica. Essa igreja católica tem sido, ora mais, ora menos visível. Ora, tem hora que a gente consegue ver a igreja do Senhor trabalhando, às vezes a gente fala, a igreja do Senhor está quase morrendo, a gente não consegue ver muito bem. Mas aí ele vai falar assim, as igrejas particulares, e aí... Ele está falando a igreja universal, a igreja católica, a igreja no mundo inteiro, todos os eleitos, mas aí, esse momento que a gente está aqui, eles vão chamar de igrejas particulares, e dentro da presbiteriana a gente chama de igreja local. As igrejas particulares, os membros delas, são mais ou menos puras, conforme nelas com mais ou menos pureza, ensinando e abraçando o evangelho, administrado as ordenanças e celebrado o culto público. O que ele está querendo dizer aqui? Nessa igreja particular, a igreja e os membros, às vezes elas estão mais puras, às vezes menos puras, porque às vezes a ministração da palavra não é aquela coisa, às vezes a celebração do culto público não está tão bem, as ordenanças não estão sendo bem seguidas. Isso é de toda a igreja debaixo do céu. Daí ele continua, e aí eu vou para o ponto 5º, dentro do capítulo 25 da nossa confissão. E está escrito assim, as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Então não importa que igreja você esteja congregando, não importa, você não vai falar assim, não, minha igreja é perfeita. Não existe essa igreja perfeita. Todas debaixo do céu são mais ou menos puras, estão sujeitas à mistura, ao erro. Isso acontece. Mas daí tem uma continuação nesse ponto, que é bem pesado para quem lê a primeira vez. Algumas dessas igrejas têm se degenerado a ponto de não serem mais igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. A gente confessa isso, que tem igreja que ela começa como igreja, a gente entende que a igreja é mais ou menos pura, e aí ela está sujeita à mistura e ao erro, mas ela vai chegando a um ponto que ela vai negociando o inegociável, a ponto de olharmos e falar assim, não,
isso já não é mais igreja. Isso é uma sinagoga de Satanás. E aí, eu queria, a partir desse ponto, de explicar para vocês a ideia de igreja, entender que não existe igreja perfeita, porque eu, como um bom presbiteriano, sei que presbiteriano, às vezes, para não falar quase sempre, ele tem esse de nariz empinado. Não, minha igreja é reformada, histórica, nós temos os 5 solas, nós temos confessionalidade. E aí parece que a igreja perfeita debaixo do céu se chama presbiteriana. Não, nem a nossa confissão diz isso. Entendemos que até nas nossas igrejas tem mistura e erro. Mas como a gente caminha para entender? Não, aqui, ok, a igreja, aqui já é sinagoga de Satanás. E aí, o que acontece? Como acontece isso na prática? E aí eu vou falar para vocês. No Novo Testamento, os eleitos de Deus é a igreja. No Velho Testamento, os eleitos de Deus é Israel, o povo de Israel. Eu pergunto para vocês, em algum momento algum profeta falou com o povo de Israel, assim, meio que falando quase, vocês são sinagoga de Satanás, assim, tá tudo errado aí. Em algum momento aconteceu isso? Tem alguns, mas eu quero trabalhar com vocês um momento. Daí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10. E aí, eu acho que todo mundo aqui conhece a história de Sodoma e Gomorra, certo? Então pensa que aqui, quando o profeta vai falar sobre Sodoma e Gomorra, ele é quase um xingamento, é quase falando, gente, viramos uma sinagoga de Satanás, está tudo errado aqui dentro. Então ele começa assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. É quase um xingamento, só para não falar que é um xingamento. Prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Só que daqui ele não está falando nem para Sodoma, nem para Gomorra. Ele está falando para Israel. Ele está chamando Israel. Ó, vocês estão parecendo aí Sodoma e Gomorra. Não estou vendo nenhuma diferença desse povo eleito. E daí ele continua. O que o Senhor está falando para o povo de Israel. De que me serve a mim a multidão, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os sobsortear os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Dá uma parada aqui, tá vendo como tá pesado? É o próprio Senhor falando assim: quando vocês se reúnem, eu não estou entendendo porque vocês estão se reunindo, eu nem consigo mais suportar tudo que vocês estão fazendo, para mim de nada serve. E daí ele continua, a gente está no verso 14. As vossas festas da lua nova e vossas solenidades, a minha alma aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Pesado ouvir isso do próprio Senhor falando para a igreja, para o povo de Israel, né? Então, assim, quando vocês oram, eu viro para o outro lado. E quando vocês oram mais ainda, eu não ouço. Pesado. E ele continua: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Arrependei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então aqui é aquela chamada, aquela exortação pesada do Senhor a Israel, falando, ó, gente, vocês estão parecendo Sodoma e Gomorra, não está certo tudo que vocês estão fazendo. O culto de vocês já não vale nada, porque o que vocês tinham que fazer no dia a dia, vocês não estão fazendo. Então, não está certo. Mas aí você fala, e aí?
esse povo de Israel, muito complicado. Esse povo era pecador mesmo, eu não. Eu agora estou aqui, congregando aqui no Carrão, no Moab. Eu estou bem, agora eu estou glorificado, pois. Fácil, agora não tem erro, não tenho pecado. Agora eu entendi o que é reforma e pela reforma estou salvo tranquilamente. Não é sobre isso, gente. Igreja não é sobre isso. Igreja é entender que nós somos igualzinho ao povo de Israel. Igualzinho. Nós temos a mistura, nós temos o erro. A gente está numa luta constante contra o pecado. Ainda somos pecadores. Mas, apesar de nós, aí vem um versículo, esse versículo, aquele versículo para você decorar. Esse versículo, depois de Deus falar tudo isso, olha o que esse Deus misericordioso e tão bom que a gente começou com o Salmo falando, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Olha o texto seguinte, e aí a gente está lá, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. É o Senhor falando, vem, vamos pensar junto. Vamos sentar. Vocês já perceberam que está tudo errado com vocês. Mas espera aí, vamos sentar e pensar junto. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vou repetir de novo, daí quando terminar a gente fala assim, glória a Deus, todo mundo junto. Que isso, Deus merece ser glorificado. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Glória a Deus! Que bênção, que bênção. Porque aqui, Deus está falando e eu acho que algumas coisas passam batido por a gente não entender. Quando ele está falando que vossos pecados sejam como a escarlata, a ideia de escarlata é a mão suja de sangue. Então é aquele de você ter matado alguém, você ter feito algo bem pesado, você está com a mão suja. Ele está falando mesmo que é uma exortação que está nos versículos anteriores. Então mesmo que você tiver com a mão suja de sangue, elas se tornarão, você vai se tornar mais brancos que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, então aquele vermelho bem escuro, pensa no vermelho escuro. O Vinícius está ali no fundo de uma camisa vermelha, é mais escura do que aquela camiseta. É vermelho assim que não dá para tirar, não dá para descolorir. Ainda assim você vai tornar igual a lã, aquela lã branquinha. E aí, lógico que eu tenho que aplicar esse texto aqui para a gente falar de justificação, só que graças a Deus a gente tem uma herança de hinos muito bons, e aí tem um hino que ele já pega esse texto aqui e ele já aplica. E eu acho que todo mundo conhece, porque ele é um hino que é interdenominacional. Cada hinário tem uma numeração, mas na nossa numeração aqui é o 269, Pureza no Sangue de Cristo. E aí, se eu cantar o refrão para vocês, todo mundo vai cantar. Então, o refrão é alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. A nossa versão é eu estou, lá é serei. Por quê? Qual é essa diferença? Porque aqui, dentro do hinário presbiteriano, a gente canta mais alvo que a neve eu estou, porque entendemos que a nossa justificação ocorreu no passado. Quando nós nem pensávamos em existir, Jesus já pensou em você e falou assim, por esse eu vou dar minha vida. Então eu não serei justificado, eu não serei lavado pelo sangue, eu já estou lavado pelo sangue. Essa é a diferença porque eu posso chamar de igreja, não porque eu sou melhor do que alguém, não porque a minha doutrina é melhor do que alguém, mas é porque Jesus me salvou e lavou todos os meus pecados, porque se vocês olhassem minha mão está vermelha como a escarlata. Mas por causa do sacrifício de Jesus, vocês estão vendo alguém que pode falar com vocês. Ele me salvou, mais salvo que a neve eu estou.
e eu posso falar com tranquilidade, mais salvo que a neve, nós estamos. E aí eu queria cantar os versos com vocês, para a gente já aplicando e cantando. Porque os hinos são feitos para isso. Sim, para a gente colocar na nossa liturgia e a gente fazer nossos momentos de louvor responsivo ou louvor congregacional. Mas dá para utilizar também como aplicação. E olha aqui, a gente louvando a Deus. E aí a gente vai começar o primeiro verso. Tem como colocar o primeiro verso? Aí, ó, vamos colocar o primeiro verso, começa: seja bendito o Cordeiro, por causa de Jesus. Então vamos lá? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Presta atenção que vocês cantaram no final do verso. Os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Você era esse povo de Israel, como um príncipe de Sodoma, rei de Gomorra, mas agora, pelo sacrifício de Jesus, temos comunhão com Deus. Vamos para o verso 2. Vamos lá, consegue colocar aí? Então vamos lá. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Lembra, sempre quando você lê o sacrifício de Jesus, lembra dessa frase: eis nessas chagas, quando você vê ele lá no madeiro falando: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Você vai lembrar: eis nessas chagas, nessa dor, pureza, para o maior pecador. Quem é o maior pecador? Nós, eu, você. Mas esse pecador está agora aqui mais alvo que a neve. O teu sangue transforma, Senhor. E daí vamos fechar com o último, terceiro e último, que é para você lembrar sobre o convite que é feito aqui, que é o convite de arrependimento. E aí, vamos lá. Se as faltas nós confessarmos, seguimos na tua luz. Tu não somente
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra o que você cantou no final desse terceiro verso? Lavas de todo o pecado. Que maravilha de amor. Porque lembra, a justificação que Jesus faz por nós não é um pecado que depois eu fazer. Ah, não, se eu voltar a pecar, ele não vai apagar. Ele lavou todos os seus pecados. Lava de todos os pecados. Você está justificado por Cristo para sempre. Isso, para você lembrar disso, alguém às vezes reverte isso e fala, nossa, mas que isso? Aí isso nos leva a pecar mais, porque entendemos aí que não, tem que ficar ali, ó. Gente, não, ele não entendeu. Quando falamos lavas de todo pecado, é para a gente entendermos a maravilha de amor que é Jesus. Porque ele olhou toda a sua história e falou assim, você não vai conseguir. Eu vou te justificar. Oh, que maravilha de amor. Que maravilha de amor. Então lembra, você não será justificado, mas você não será mais alvo que a neve. Você já está justificado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. O sangue de Jesus te salvou. Não esqueça disso. Então vamos, o primeiro ali, já fomos justificados. Agora a gente vai para o segundo. Beleza, entendi que justificação é uma coisa que Cristo faz por nós. Deus nos purifica, mas e agora? O que eu faço como igreja? Porque aí ficou fácil. Se já vou tirar 10 até o final, na prova final vou tirar 10, o que eu tenho que fazer? Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Qual é a vontade de Deus para a igreja aqui no Carrão, a Moeb? Qual é a vontade de Deus? E aí, eu queria tratar com vocês rapidamente, porque é um texto longo, mas é um texto muito prático. E é uma igreja que está acontecendo algo bem parecido com o que a gente está aqui. É uma carta que foi enviada para uma igreja lá em Tessalônica. Então é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então vai ser uma leitura. Então, assim, não vou ficar muito tempo explicando, porque você vai ver que o texto é autoexplicativo, eu só vou reforçar a importância do texto. Só vou parar para reforçar. Então, está ali o versículo 1. Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quando a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, estamos exortando, estamos tendo o nosso trabalho. Quarta-feira tem o estudo bíblico, tem estudo antes aqui do culto. Estamos exortando. E dá para ver, é claro que vocês estão progredindo cada vez mais. Bênção, bênção, bênção. Está tudo certo. Porque, estou no versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Bênção. Daí no versículo 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa... Vamos lá, que alguns entenderam qual era a deixa. Vamos ler de novo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa... santificação. E aí eu só tenho que explicar para vocês o que é santificação. Santificação é simplesmente se separar. É se separar para o Senhor especificamente. Então tem aquilo que fazemos naturalmente, e todo mundo faz por ser pecador, mas nós como igreja, nós como membros de igreja, nós temos que nos separar, então nos santificar. Só que aí Paulo ele já vai explicar o que é essa santificação. E ele vai ser bem prático. Daí continua ali, ó. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo.
No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que os escrevas. Portanto, vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. E aqui eu tenho que fazer uma aplicação. Esse texto é para vocês também. Dá para ver claramente o amor que vocês têm uns com os outros. Dá para ver o amor que vocês têm na Igreja da Penha. O pessoal que vai lá de segunda. Ou o pessoal que está na Igreja da Penha os outros dias. Dá para ver o amor fraternal em vocês. Bênção! Mas aí eu queria continuar o texto com vocês. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredires cada vez mais. E diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos portei com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então ele vai exortar aqui a igreja a ter dignidade para até os de fora vejam. Vocês sabem, dentro aqui do Brasil, a reputação que a igreja tem, né? O pessoal fala, igreja é bagunça. Quem está de fora da igreja, igreja é bagunça. E às vezes quem está dentro da igreja fala, igreja é bagunça. Cabe nós, como igreja particular, igreja local, sermos a diferença. De forma que as próprias pessoas de fora falam assim, igreja pode ser até bagunça, mas lá no Carrão, tem uma igreja lá de esquina, lá é bênção. Lá não tem essas coisas não. Lá o povo é santificado, é separado. Só que, não sei se vocês perceberam, 2 vezes, Paulo faz um elogio, mas apesar dele dar o elogio, ele fala assim, vocês estão indo muito bem, mas progrida, continue, cada vez mais. E aí é o legal da santificação. Porque a santificação não é um ponto que você chega e você fala assim, pronto, zerei o jogo aqui, a meta foi batida, acabou. Estou santificado, sou santo. Já pode me santificar, que me canonizar, sou santo presbiteriano. Não. A ideia de santificação é contínua. É entendermos que estamos sendo santificados. Então ela não acaba. Ela não acaba. Então, por mais que você chegue num momento em que você fala assim, nossa, se na nossa confissão fala que tem igrejas mais puras e menos puras, a nossa igreja aqui está na mais pura das puras. Não. Mesmo assim, se a gente chegar nesse nível de pureza extrema, progrida cada vez mais. Não para. Quando para? Até Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai progredindo. Ah, estamos bem. Não, não para. Vai mais. Vai mais. Ah, não, mas eu já falo com todo mundo, amo todo mundo gosta de mim. Mais. Vamos falar com todo mundo. Mas eu chego na igreja, faço tudo com carinho. Tá, tô ali, tô firme, todo culto à noite, eu tô ali. Não, vamos mais. Vamos fazer mais com temor. Ah, não, mas eu já sei bastante da Bíblia, aprende mais. Mas eu estou orando bem. Não, melhora a oração, melhora a doutrina da sua oração. Ah, mas eu estou entendendo, eu estou aqui no estudo bíblico, eu acho que tudo que o Felipe falou já tem uma noção geral. Aprende mais. Não para, até Jesus voltar. Progrida cada vez mais, porque a santificação é um processo contínuo, é um presente contínuo na nossa vida. Nunca ache que você está mais puro a ponto de estar perfeito. Sempre entenda que vamos progredindo cada vez mais. Essa é a nossa santificação. Esse é o propósito da igreja. Sempre estar santificando como igreja e, particularmente, cada membro tem que ir se santificando. Para cada vez ir parecendo mais como Cristo. Sabendo que não chegaremos à altura de Cristo. Mas só por amor a Ele nos santificamos cada vez mais. Então vamos lá, a gente já entende a parte de justificação, já entendemos a parte de santificação. Então, justificação aconteceu lá no passado, lá antes de pensarmos qualquer coisa. Jesus nos justificou. Logo, alvo mais que a neve estamos. O segundo é a santificação. Estamos sendo santificados continuamente. Então temos que progredir cada vez mais para sermos justificados. Daí, para terminar, o terceiro é glorificação. Paulo está me ajudando bastante aqui, então eu vou pedir a ajuda dele, da carta que ele mandou para Roma. Então vamos lá, Romanos, capítulo 8. E daí eu vou falar lá do versículo 18 em diante, vou fazer igual eu fiz lá em Tessalonicenses, é um texto mais autoexplicativo, e daí eu só
vou explicar para vocês, olha como nosso Deus é amoroso. Vamos lá, Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Só parar aqui, porque é uma coisa que eu queria relembrar para vocês. O processo de santificação dói. É um processo de renúncia. É difícil estar santificado. É difícil. Ainda mais nós, pecadores. A gente tenta, quando a gente acha que está indo bem na santificação, a gente percebe que a gente está fazendo aquilo por nosso ego. Daí quando não é o ego, é outra coisa. Então é complicado, dói. Mas às vezes, quando a gente está na maior santificação, está naquela pureza, às vezes vem a perseguição de fora. E Paulo está nessa parte. Ele está ali tentando se santificar o máximo que ele consegue humanamente, mas ele tem uma perseguição de fora. E daí ele vai fazer essa declaração. Para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos que eu estou passando, os sofrimentos do tempo presente, o sofrimento que a igreja está passando pela perseguição, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Daí ele vai fazer um exemplo muito bonito, que ele vai falar sobre a criação. Presta atenção. Aqui, o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois até a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, ele vai falar sobre nós santificados, estamos aguardando, estamos esperando a glória futura. E aí ele vai falar sobre a criação e como a criação aguarda conjuntamente conosco, mas ele vai falar assim, pela esperança fomos salvos. Mas alguém fala assim, mas você está esperando o quê? Se Deus fez o quê para você? Como você consegue comprovar Deus? Você fala, eu não preciso. Se eu fosse ver, aí que esperança eu teria? É uma certeza sem ver. Eu sei que vai acontecer. Jesus vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos, e a gente vai ser glorificado. Esperança é aquela certeza. E mesmo nessa certeza, ele vai fazer uma... Nossa, até esqueci a palavra. Mas vou continuar aqui. Que ele vai falar que nós não sabemos orar, mas o Espírito, mesmo nós santificados, nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós. Daí vamos lá, versículo 26. No capítulo 8 ainda de Romanos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aí, tá entendendo que ele chamou de santos? Santos é aqueles que estão em processo de santificação. Então, se você está em processo de santificação, o santo aí, faz parte aí. Estão todos santificados. Glória a Deus. E daí ele está falando, mesmo você aí, santo, você não consegue orar como convém. Mas sabe como esse Deus é tão amoroso, não basta ele salvar, manda Jesus ali para te salvar, lavar você de todo pecado, ainda assim na sua oração que não está sendo orada como convém, o Espírito de Deus vai lá e muda a sua oração. Daquela correção, já viu quando você vai escrever alguma coisa, eu trabalho bastante no computador, então estou fazendo algum texto no Word, tem correção automática, ou você está digitando ali no WhatsApp, correção automática. É isso que o Espírito Santo está fazendo com você. Sua oração vem toda errada ali, o Espírito Santo só vai corrigindo. Vai corrigir, não, aqui, troca. Ali, daí ele vem e dá aquela
Oração perfeita para Deus. Olha que Deus maravilhoso que você tem. Olha o Deus maravilhoso que nós temos. E daí, vamos continuar, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos voltar de novo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Gente, estar na igreja é entender que Deus fez uma aliança com essa igreja, que a gente não sabe, essa igreja invisível, universal, mas pela graça dele, ele também tem uma aliança com essa igreja particular, que dá para a gente entender, aqui ver, e dá para contar os membros. E dentro dessa aliança, ele já justificou cada um antes mesmo da gente pensar em existir. E através dessa justificação, ele vai nos santificando de forma que tornamos mais puros, mais puros. E nós, santificados agora, temos a certeza que ele voltará para nos glorificar. Isso é igreja. E ninguém vai nos separar desse amor. Ninguém tira isso de você. Ninguém. Nem eu, nem o Checon, nem o Conselho da Penha. Ninguém vai tirar isso de você. O amor é dele com o seu povo. E você faz parte desse povo. E daí eu queria terminar lendo os últimos 2 versículos. E eu queria ler para vocês. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu vou convidar a gente a lermos de novo e juntos. Vamos, já que está ali, vamos ler todo mundo junto. Porque todos nós temos que estar bem certo do que está escrito aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Isso, gente, é isso que temos que relembrar.